Apesar do friozinho, é muito bom ver a casa bem cheia hoje. Que bom. A gente sempre fica muito feliz quando a casa está cheia. Eu sempre digo que eu quero ver muitos encarnados. Como eu não vejo os desencarnados, então eu preciso ver rostinhos encarnados aqui, né? Então vamos para mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia, né? Em relação aos avisos da semana, eu acho que não sei se tem pessoas novas aqui, mas rapidinho. Segunda-feira, palestras, passes às 19 horas e um curso que começa às 20 até às 21 horas, que excepcionalmente hoje não teremos, que a nossa professora não pôde comparecer hoje, mas temos esse curso todas as segundas. Terças-feiras, também às 19 horas, um pouco antes, até 18h40 mais ou menos, tem os passes, atendimento presencial, tratamento presencial e à distância também. Nas quartas-feiras tem nossos estudos também. Que livro que estão estudando na quarta? Ah, é verdade. Na quarta é o Livro dos Espíritos, às 19 horas. Também estamos com um novo projeto agora, que é a Sopa Solidária. Todas as sextas-feiras nós estamos fazendo sopa ou comida, na verdade, né? Um final de semana é sopa, outro comida, o que aparecer de doação, principalmente de alimentos. Então, quem puder nos ajudar com alimentos sempre vai ser muito bem-vindo, porque são bastante pessoas, normalmente em torno de 100 pessoas que estão indo para essa noite que a gente serve a sopa, né? Então, a gente aceita alimentos ou até valor em dinheiro para comprar os alimentos, né? Como quiserem. Nossa caixinha está ali disponível, então sempre que puderem, vamos ajudar quem realmente passa necessidade. Ok? Nosso bazar aberto, segunda, terça, né? Antes da palestra. Logo, vamos marcar um bazar no sábado também, mas eu ainda não tenho a data específica, mas assim que tiver, avisamos. Aceitamos também doações de cobertores, principalmente para essas famílias que nós estamos ajudando na sexta-feira, nessa época de frio, né? Às vezes a gente tem nossa casa confortável, quentinha, mas muitas pessoas não têm o mesmo conforto, né? Então, se estiver sobrando alguma coisa na casa de vocês, também é muito bem-vinda a ajuda. Então, de avisos seria isso. E agora vamos efetivamente começar a nossa noite. Esquecer das nossas coisas materiais, trabalho, casa, e se concentrar na espiritualidade, no nosso espiritual, no que nós viemos buscar aqui hoje. E agradecer a Deus, principalmente pelo dia de hoje, né? Mais um dia de vida que tivemos. Agradecer a Deus pela vida, porque respiramos, porque temos saúde, talvez não a melhor saúde, mas estamos aqui, então estamos bem, temos trabalho, né? Temos comida, temos nossa família, então são motivos de agradecimento, só bênçãos, né? A gente tem que focar muito nas bênçãos e não nos problemas, né? Então, Deus, obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade que nós temos de aprender, que essa palestra de hoje nos faça refletir, de fato, que nós saímos daqui um pouquinho melhores do que entramos. E eu queria trazer uma frase que eu acredito que vai vir a calhar com o nosso tema de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 3. No sentido verdadeiro, a caridade consiste em quê? Benevolência para com todos. Não somente os fáceis, mas os difíceis também. Indulgência para com os
com as imperfeições das outras pessoas e perdão também das ofensas. O que essa frase nos ensina, né? Ela nos faz refletir um pouco, né? Sobre o que seja exatamente a caridade, né? Porque é muito fácil nós amarmos quem nos ama, né? Mas e amar aquela pessoa difícil? E amar aquelas pessoas que cometeram graves erros? Isso que é o nosso grande desafio de vida. E é um pouco sobre isso que nós vamos tratar hoje, né? Que a doutrina realmente nos ensina, né? Que Deus é infinitamente bom e é justo. E nenhuma ovelha vai se perder. Mesmo essas ovelhas sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Caridade para com os criminosos. Nenhuma dessas ovelhas vai se perder. No seu tempo, todos serão regenerados. Então, antes de passar a palavra para Heredi, vamos fazer a nossa oração costumeira de toda segunda-feira, a oração que Deus nos ensinou, e que eu sempre lembro que não seja só uma repetição. Vamos pensar nas palavras que nós estaremos orando aqui agora. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, passo a palavra para a nossa palestrante da noite. E Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos nós, que seja uma noite de paz, de alegria e de bastante reflexão hoje. Que o tema é bem, vamos dizer assim, ele é um tema polêmico. Mas quando nós vamos ouvir o que Jesus nos traz sobre esse tema, talvez a gente fique um pouquinho mais calmo, mais tranquilo em relação... Porque quando se olha assim, caridade para com os criminosos, ainda assim temos que pensar realmente o que é caridade, primeiramente. Que já foi falado muito aqui sobre o que é caridade. Caridade é em todos os sentidos, uma oração, uma palavra, enfim, são muitas ações que podem ser feitas para a gente falar sobre a caridade. E olhando assim, o que será que Jesus faria ou diria se estivesse diante de criminosos? Porque sempre na vida temos que pensar o que Jesus faria, que aí as respostas vêm com mais facilidade. Mas vamos pensar assim, vamos lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, digamos que é um dos lugares assim que a gente sabe que tem mais violência, apesar que aí na rua também tem, mas se pensarmos naqueles grupos, Comando Vermelho, enfim, que pegam aquelas metralhadoras deles e tal, o que será que Jesus falaria para eles? O que faria? Essa pergunta vai ficar no ar, assim, né? Não é muito fácil a gente pensar o que se responderia nesse caso. É possível amar quem errou gravemente? O que vocês acham?
É possível? Sem apoiar o crime, sem esquecer a justiça, mas com compaixão. É possível, gente? Mas quem que é esse criminoso? Do que está se falando? Se formos pensar em... Ele nasceu, ele veio para se desenvolver igual nós, qualquer um de nós. Mas o que será que acontece com ele para cometer certos crimes? Jesus diz assim, que sua alma, revoltada e transviada, foi criada igual à nossa, para se aperfeiçoar e ajudar-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Puxa, mas isso falou Jesus? Sim. Que nós temos que considerar ele como nosso irmão normal e que temos que ajudá-lo. Será que é possível? Pensa naqueles maiores criminosos que nós temos aí e o que aconteceria? Olha. Qual que é o modelo, então, de Jesus? O que diz o Evangelho? Que Deus permite que grandes criminosos estejam entre nós, a fim de que nos sirvam de ensinamentos. Estranho, né? Dizer que tem criminosos entre nós para que nos sirvam de ensinamento. Hoje tem mais perguntas do que respostas. Como olhar para quem errou? Vamos ver como é que fica na prática. Não como um caso perdido, não como inimigo que merece ser destruído, mas como um espírito em sofrimento, capaz de se arrepender, reparar e crescer. Nós sabemos que tem muitas pessoas que têm doença mental e que têm vários problemas, mas que... E esse que comete crime, será que ele tem algum problema? Ele faz porque quer? O que aconteceu no processo evolutivo dele que ele se desviou do caminho? Como é uma palestra de poucos minutos, nós não podemos falar muito sobre, esmiuçar mais cada detalhe, mas vamos gradativamente compreendendo o que Jesus quis nos dizer. E uma pergunta que ele faz: eu consigo desejar que a pessoa pare de fazer o mal sem desejar que ela deixe de existir? Como é que está esse ódio, essa raiva, em relação a tudo que acontece? Mas foi assaltada a minha casa, fulano lá deu um tiro no meu irmão, e essas coisas. Como é que fica esse sentimento? Então, vamos ver o que diz Jesus. Jesus sempre nos traz uma mensagem de amor. Aliás, a palavra, se fosse descrever e falar de Jesus, é a palavra amor. E ele diz assim: deveis amar os desgraçados e os criminosos como criaturas de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem. Bom, isso foi uma mensagem recebida na França e reunida por Allan Kardec. Veja, isso acontece, o que vocês acham? O que vocês conhecem na história? Alguém que fez algo e se arrependeu e depois mudou o caminho, ficou diferente? Primeiro, vamos pensar assim: quanto a esses criminosos, esses desalmados,
Podemos julgá-los pelo ato que eles cometeram e tal, pelo que fizeram. Cabe a nós julgar? Isso já foi dito em outro momento, né? Não julgueis para não serem julgados. O juízo que fizermos dos outros será aplicado a nós com mais severidade ainda. Isso aí já foi colocado em outros momentos, né? Em outra palestra. Muitos que erram nunca tiveram o conhecimento de Deus que nós recebemos. Tá aí uma coisa que a gente muitas vezes não parou para pensar. Mas hoje, né? Hoje, na atual condição que nós temos na área da comunicação, podemos pensar que muita coisa já existe e que, se a pessoa quiser, ela pode ir em busca, está mais fácil uma comunicação. Mas a gente sabe que nem tudo é como deveria ser, não é? Quanto mais a gente sabe do bem, mais nos é cobrado. A régua cresce com o conhecimento. Então, quanto mais a gente sabe, mais nos será cobrado. Nós vamos ter que dar conta. Estudou, aprendeu, teve a oportunidade de conhecer, e aí você propagou aquilo que você aprendeu? Você passou para os demais o teu aprendizado, ou ficou com você? O teu talento você pôs no bolso, guardou? Esse é meu. Ou distribuiu ele com os demais? Sabe uma coisa que me parou assim para pensar? Que caridade é essa? O que nós estamos fazendo de caridade para os criminosos, para os desvalidos? O que nós estamos fazendo? Essa caridade, o que ela é? O que nós podemos fazer por eles? Passar a mão na cabeça? Isso não só se refere quando se fala de criminosos, mas também pessoas que não fazem as coisas de uma forma errada. Quem já não teve um dia alguma família que não teve algum filho, que foi lá, que roubou um relógio, ou foi com uma droga, ou qualquer coisa assim. A ideia é passar a mão na cabeça? Aceitar a impunidade? Eu vi esses tempos aí, uma mãe chamou a polícia para pegarem o próprio filho dela. Não, ele tem que aprender, ele não está aprendendo comigo, não vai pelo bem, vai pelo... Chamou a polícia para prender o menino, porque ele tinha que corrigir ele. Esquecer as vítimas e a segurança de todos? Bandido bom é bandido morto? A gente escuta muito por aí, não é? E o que tem que ser feito? O que nos traz o Evangelho? Compaixão, oração, palavras de esperança, justiça que recupera e não que destrói, dar chance real de recomeço a quem se arrepende. Que políticas públicas nós temos nesse sentido? Onde nós temos colaborado para com esses? É uma pergunta complexa, não é? O que nós temos feito? Nós, como espíritas, o que nós temos? Mas tem uma coisa que é importante, que não devemos deixar de pensar, que é a chave da questão, que é separar o crime do criminoso. O crime deve ser combatido, sim. A sociedade tem o dever de se proteger. O entender que o criminoso é um espírito doente que precisa de amparo e esclarecimento. Sentir ódio do criminoso é como sentir raiva de um doente por causa da doença dele. Complexo, né, gente? Como que nós vamos lidar com isso? Mas, nesse sentido, é importante que se separe o ato da pessoa. Nós podemos discriminar o ato, mas não a pessoa.
Isso em todos os sentidos, não só no criminoso, qualquer situação que aconteça na vida com um processo, mas que sempre separar o ato da pessoa. E aí temos então a misericórdia, que não é a impunidade. A gente sabe que tudo que aqui se faz, aqui se paga de alguma forma. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. A gente sabe que tem consequência. Se não pagarmos nessa encarnação, teremos que pagar em outra. Ou, enfim, estamos também nessa vida pagando, possivelmente, coisas que fizemos de errado na outra, na anterior. Então, a lei divina, ela é a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito, o arrependimento, que é todo ato tem consequência, o arrependimento apaga a revolta da alma, mas a reparação do erro continua sendo necessária. Isso é a lei da justiça divina, né? Prisões como escolas, a prisão deveria reeducar e recuperar, nunca torturar ou degradar. Embora que a gente sabe que nessa fase que estamos vivendo, nessa transição planetária, nos dito que todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores, de acordo com suas tendências. Então, muito se ouve de que estamos nesse mundo de regeneração e que, possivelmente, de alguns é a última reencarnação aqui, é uma oportunidade para que eles se melhorem, evoluam, se transformem, façam a sua reforma interna. Mas, ainda que, quando assim não o fizerem, serão encaminhados a mundos mais primitivos, nos quais eles irão, então, conforme as suas condições, seu aprendizado, farão as suas melhoras num outro mundo, num outro planeta. Enfim. E aí temos mais uma pergunta que eu acho que é uma das mais pesadas. Devo arriscar minha vida por um malfeitor? Segundo o Jesus, né, pelo Evangelho, ele fala que sim. Mas devo arriscar minha vida por um malfeitor? Salvar aquela vida pode dar ao espírito a chance do arrependimento. Se morrer naquele momento de maldade, o recomeço dele pode ser muito mais doloroso. Se pode salvá-lo, salva-o. Mas e se ele escapar e pode cometer novos erros, crimes? Mesmo assim, devemos nos expor e salvá-lo? Que perguntinha difícil, né? Não é fácil passar nesse exame de consciência aí. Complicado. Mas nós vamos ver algumas questões aí que vão estar nos respondendo de uma forma até tranquila. É claro que nem para todos nós não somos Jesus Cristo, né? Em situações que nós devemos nos expor. Jesus fala que cabe também a nos orarmos, enfim, depois nós vamos ver o que a gente ainda também pode fazer por ele.
Mas nós temos algumas situações em que é possível, sim. Alguns exemplos. A vendedora que impediu um linchamento. Então, ela reagiu a um assalto e desarmou o criminoso, e a multidão revoltada queria linchá-lo. O quanto isso a gente não vê na TV, né? Nos noticiários. Então, ela se colocou entre as pessoas e o rapaz que tentou assaltá-la e protegeu. Ele se colocou na frente dele até a polícia chegar. Isso a gente faria? De repente, se tivéssemos essa habilidade ou não, enfim, como é que nós iríamos agir? É que eu estava até comentando com o nosso colega aí no carro, que nós estava vindo. A gente muitas vezes não sabe. Não sabe qual é a nossa reação diante de uma situação dessa. Porque é difícil responder isso e dizer, não, eu não faria ou eu faria. E o que nesse momento ela impediu? De que as pessoas fizessem justiça pelas próprias mãos. Não nos cabe fazer isso. Justiça com as próprias mãos. Quanto isso a gente já viu acontecer, não é mesmo? E assim, nós temos também... Então, o que ensinou essa situação? Abriu mão da vingança e garantiu ao agressor a chance de responder na justiça e um dia recomeçar. Então, a gente vai ver aqui que nem tudo é tão difícil assim. Existe na ordem lá dos protocolos de emergência é que eles têm que atender todo e qualquer um que chegue no hospital. De acordo com a emergência de cada um. Não interessa se está na fila, se não está, mas eles não vão na hora perguntar, ele é um assaltante, ele é o quê, ele é... É emergência, emergência. Eles não vão ficar perguntando se do passado da pessoa, se é um criminoso, se não é, se é um pecador, enfim, um assaltante, o que é. Eles têm que atender qualquer um que chegue gravemente ferido, enfim, alguma vítima de alguma situação. Então, nós vemos que temos policiais, temos médicos que preservam a vida de quem errou, para que Deus decida sobre essa situação de cada um, não é mesmo? Porque não nos cabe decidir e muito menos julgar. Então, nós já temos aí algumas pessoas corajosas que se colocam diante de situações de perigo. Temos o SAMU, né, o pessoal das emergências médicas, e também nós temos aqui os bombeiros salva-vidas. Se tem alguém lá se afogando no mar, ele não vai lá primeiro perguntar, escuta, você por acaso matou alguém, você é um criminoso? Porque se for, não vou te salvar. Então, nós temos situações que acontecem, ou um prédio em chamas, a pessoa não vai lá em cima ainda perguntar, escuta, você... Não, a primeira coisa, o que é salvar a pessoa. Mesmo, de repente, ele sobe lá, tem alguém com uma arma na mão. Ele não vai saber se tem alguém com arma na mão, o que aconteceu lá em cima. Deu acidente, eles têm que... Uma rua que ocorra um acidente, os bombeiros vão lá, vão ter que juntar eles no asfalto para colocar, enfim. O que vem primeiro? Sempre o ser humano, não o ato. Então, quem faz isso, os bombeiros, os médicos, enfim, os que estão ali, eles fazem o quê? É uma abnegação cega. Eles sabem que esse é o dever deles, defender o ser humano, como os policiais,
que eles colocam a vida deles em risco, sim, para salvar o outro, seja ele criminoso ou não. Porque sempre é primeiro com Deus. Ainda temos eu lembro que, numa ocasião, nós fomos visitar um presídio que tinha educação de jovens adultos lá, para preservar nas prisões os professores, os alunos. O professor estava aqui, tinha uma grade aqui para o aluno não avançar no professor, enfim, ele era bem resguardado. Então, aqui fala da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Isso tem no Estado, inclusive tem em Minas Gerais. São prisões sem armas, sem carcereiros, onde ele recebe todo um trabalho de recuperação, recebe estudo, trabalho, apoio espiritual. E, segundo os estudos, a reincidência é bem menor do que no sistema comum. Então, infelizmente, no Brasil ainda nós não temos assim um trabalho grande que abranja o sistema prisional para que diminua, porque eles acabam sendo presos, são soltos e eles continuam cometendo os mesmos delitos. Por quê? Porque ainda ninguém conseguiu mudar o pensamento deles, as ações, enfim. Como disse, eu estou trazendo algumas coisas que foram pesquisadas, mas as soluções ainda podemos fazer algumas coisas. Olha o lema deles, né? Matar o criminoso e salvar o homem. É uma frase até interessante, né? Que é matar o criminoso que existe dentro dele e salvar o homem que ali está. Então, o que eu posso fazer começando hoje? Porque não basta trazer os problemas, temos que também buscar um pouquinho de solução, né? Orar por quem errou. Então, é importante que se peça pelos criminosos, pelos assaltantes, enfim, por todo esse pessoal que ocasiona delitos, para que ele consiga encontrar luz, discernimento, para que, de alguma forma, consiga encontrar um caminho novo. A gente sabe que em algum sistema prisional existe todo um trabalho de doutrinação, alguns saem até pastores de lá, não é mesmo? Consolar, encorajar, vale tanto como uma esmola. Existe um sistema de cartas, uma equipe de mulheres que escreviam carta para os detentos, dando uma palavra de apoio, de atenção, de carinho, falando de coisas boas, da possibilidade de melhora, da escuta, enfim. Se não me engano, nos Estados Unidos tinha esse trabalho, não sei se tem aqui no Brasil, mas já vi algo sobre isso. Uma outra coisa que nós podemos fazer é não alimentar esse ódio e não propagar através de celular, enfim, pela internet, esses pensamentos de vingança ou ficar expondo esse criminoso. O ato existiu, mas da possibilidade desse criminoso poder se regenerar, porque eu sempre acho que as más notícias não deviam ser tão... Elas vão com muito mais intensidade do que uma notícia boa. Então, para que eu vou ficar sempre batendo na tecla do que acontece de ruim? Para quê? Vamos começar a encher as mídias de coisas boas, de pensamentos positivos. Ocorreu isso, mas olha, você pode fazer aquilo. Nós podemos fazer isso pelo cidadão. Existem caminhos para encaminhar esse cidadão
que cometeu tal delito, tem uma associação. Para que só colocar o que aconteceu de ruim e não colocar o que pode ser feito por essa pessoa? Apoiar a recuperação. A gente sabe que muitas pessoas são jogadas dentro das prisões, as famílias abandonam. Ainda mais quando ela sai da prisão, de casos e casos de famílias que não apoiam a pessoa que retorna, não ajuda, dificuldade de um emprego, de um lugar para morar. A gente sabe que é muito difícil alguém que se desvia como um criminoso se recuperar depois, se não tiver apoio. E, enfim, estamos quase terminando. O recomeço precisa de caminho. Ninguém muda só porque foi humilhado. Então, o que cabe a nós ainda? Mudanças que se fortalecem com trabalho digno, estudo e apoio familiar, tratamento quando necessário, fé, escuta e comunidade. E aí eu estou aqui, quando a gente está envolvida num tema, as reflexões vêm vindo, as perguntas vêm vindo, não é? E aí eu me perguntei, e vou ter que buscar em algum livro, algumas notícias, informações, o que nós, espíritas, estamos fazendo por esse pessoal? Que movimento nós temos feito para abraçar esse trabalho? E se não, ainda vamos pensar em o que poderá ser feito, não é mesmo? Pelo menos podemos começar orando por esse ser humano aí que precisa de um caminho novo para seguir. Enfim, muitas reflexões. E finalizando, como sempre, observar então o modelo de Jesus. Diante de quem errou, ele veria um doente digno de piedade e lhe estenderia a mão. Sua alma foi criada como uma vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o a se levantar e orai por ele. Podemos começar orando por ele, não é mesmo? Senhor bom Deus, amado Mestre Jesus, gratidão por esse tema tão complexo nessa noite, Senhor. Permita-nos, Senhor, refletir sobre ele e que possamos, Senhor, criar novas ações, novas possibilidades para ajudar o nosso irmão que está tão desorientado nesse mundo de tantas atrocidades, Senhor, de tantos criminosos. Senhor, os quais estão perdidos, desorientados, Senhor. Auxilie-nos, instrumentalize-nos com boas ações, com bons pensamentos, Senhor, com boas ideias, para que possamos auxiliar o nosso irmão que está envolto nesse lamaçal. Jesus, amado Mestre e amigo, esteja conosco hoje e sempre. E gratidão, Senhor, pelo teu exemplo, que através de ti, Senhor, possamos fazer boas ações ao nosso semelhante que está tão necessitado. Que assim seja, Senhor. Agora teremos, então, o passe magnético. Muito obrigada pela atenção de vocês.